Olá, meus queridos irmãos internautas, sequenciando as gravações das videoaulas sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, lição 12, Sabedoria Divina para a Tomada de Decisões. Pastor João Dias. Texto áureo, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Provérbios 2, versículo 6. Verdade prática, Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises mais difíceis e inesperadas. O objetivo geral é mostrar que Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises difíceis e inesperadas. Meu irmão em Cristo Jesus, você que está aí navegando na internet, desejoso de um conhecimento a mais sobre a lição. Na lição de hoje estudaremos os últimos dias do reinado de Davi e a escolha de seu sucessor. Veremos que, embora houvesse uma crise familiar e política, Deus estava no controle daquele processo e não permitiria que um usurpador assumisse o reinado. Salomão ascendeu ao trono em um tempo de crise, mas Deus o abençoou, concedendo-lhe sabedoria para reinar com justiça e equidade. Seu reino foi um dos mais prósperos e abençoados de Israel. O ponto central, Deus nos concede sabedoria para vencermos as crises difíceis e inesperadas. Davi foi um excelente rei, porém, como pai, ele deixou muito a desejar, fracassou no aspecto familiar. Seus filhos tiveram grande dificuldade em seguir os seus passos. Porém, nós vamos ver aqui nesta lição um filho de Davi que recebeu a graça de Deus e muita sabedoria. A crise familiar no reino davídico. Todos reconhecem que Davi foi um homem que teve dificuldades familiares. A velhice do rei. Davi já estava com uma idade bem avançada e ainda não havia escolhido seu sucessor. Adonias e os valentes de Davi. Davi tinha em volta de si os chamados quereteus peleteus, os valentes, aqueles que lhe davam todo o apoio. Adonias era o filho mais velho, porém, ele estava divorciado da vontade de Deus para assumir o reino de Israel. E também os valentes de Davi não aceitavam. Pela lei, Adonias, como filho mais velho, seria o seu sucessor, porém, isso não estava nos planos de Deus. A atitude de uma mãe em meio à crise. Betseba, que foi aquela mulher que Davi usurpou de Urias, ela teve um filho, esse morreu, porém o segundo filho foi Salomão. E aqui nós vamos ver ela com uma atitude correta e sábia, avisando o que estava acontecendo no reino de Davi, no seio da família, quanto à questão de Adonias e Salomão. Adonias querendo a todo custo assumir o reinado no lugar do seu pai, porém, nos planos de Deus estava Salomão, que era filho de Betseba, com Davi. E aqui ela sabiamente aconselha Davi e mostra o que está acontecendo. Isso é a atitude própria de uma mãe sábia que sabe conversar, dialogar e resolver os problemas. E aqui ficou patenteado essa atitude sábia de Betseba. Na segunda parte de nossa lição, Salomão busca sabedoria para reinar. Salomão foi o rei
mais sábio de Israel. Aliás, no Oriente não teve ninguém com a sabedoria de Salomão. Salomão amava o Senhor, por isso procurou obedecer aos estatutos de seu pai e à lei de Moisés. 1 Reis, capítulo 3 e 3, nós temos essa realidade. Depois de ser coroado, subiu até Gibeão e ali ofereceu a Deus o seu sacrifício. Essa forma de oferecer sacrifício a Deus era uma praxe no meio do povo de Israel, e aqueles reis que queriam a direção de Deus, eles agiam assim. Salomão agiu conforme a vontade de Deus. Ele ofereceu um altar a Deus, com que diz: aqui estou, Senhor, eu quero receber a tua orientação. E Salomão pede sabedoria a Deus. Ali em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão em sonhos e disse: pede o que quiseres que te dê. 1 Reis 3 e 5, nós vamos ver isso. Em tempos de crise econômica, o que você teria pedido? Salomão sentiu o peso da responsabilidade de governar um povo. Por esse motivo, não pediu riqueza ou outra coisa que lhe trouxesse vantagens pessoais. Ele pediu sabedoria para governar com justiça. Hoje, muitas pessoas que se dizem evangélicas assumem, às vezes, um poder, mas não pedem a sabedoria, a direção de Deus, e agem por conta própria, e às vezes é mal sucedido. Mas Salomão pediu a orientação, ele pediu sabedoria, não queria riquezas, cabedais materiais, coisas aqui da terra. Ele pediu sabedoria para governar, sentindo a responsabilidade sobre os seus ombros de governar Israel. O desejo de construir um templo para Deus. Deus tinha um plano de construção do templo, porém essa construção não se daria através de Davi. Davi providenciou material, ele fez muitas coisas, contribuiu para que esse templo fosse construído. Porém, por ser um homem sanguinário, homem de guerra, ele não construiu o templo porque Deus não permitiu que assim fizesse. Mas o desejo de construir um templo para Deus, isso se realizaria através de Salomão. Salomão buscou em Deus sabedoria para reinar, para governar. Na terceira parte, sabedoria para edificar o templo. E aí sim, Salomão faz aliança com Irão, que era rei próspero, circunvizinho, rei de Tiro, e que lá tinha muita madeira, cedro especial, que poderia ser útil para a casa do Senhor. Em vez de fazer guerras com as nações vizinhas, já começou com sua sabedoria, fazendo alianças para aumentar o espaço geográfico e as riquezas. Salomão usou de sabedoria para com Irão, rei de Tiro, na Fenícia, que lhe forneceu toda a madeira para a construção do templo. O cedro do Líbano era uma madeira nobre e de grande valor comercial. Então, Salomão faz aliança com as nações circunvizinhas, se torna um amigo e querido entre as nações. A construção do templo, muito do ouro e prata acumulado pelo rei Davi foram destinados à construção do templo. A prata, o ouro e as pedras preciosas eram despojos de guerra. Sabemos que Davi era um homem de guerra, sanguinário. Antes de morrer e passar o trono a Salomão, Davi também entregou-lhe toda essa riqueza. Então Deus usa pessoas em determinadas áreas. Davi foi aquele canal através do qual se ajuntou tesouros, riquezas, porque ele era um homem de guerra, e quando se vencia uma guerra, os despojos eram oferecidos àqueles que ganhavam a batalha, a guerra. A Arca da Aliança. Salomão trouxe a Arca da Aliança, que estava no tabernáculo antigo, para o local onde ela havia de ficar. Sabemos que a Arca da Aliança representava a presença de Deus entre o povo. A arca era um instrumento através do qual o Senhor se fazia presente, pois que dentro da arca, em cima, tinha uma lâmina, o propiciatório,
e os querubins que tangiam suas asas. E ali tinha uma nuvem e o Senhor se apresentava justamente ali em cima do propiciatório, entre os querubins, uma vez por ano, no Dia Nacional da Expiação. Então, a arca era um instrumento simbólico da presença de Deus. E aqui nós vamos ver esse instrumento sendo trazido para o meio do povo de Deus, mais próximo. Ele trouxe a arca e desejou fazer um templo para adoração, e ali colocar a arca do Senhor, para que os sacerdotes fizessem o trabalho sacerdotal na casa do Senhor. Nós temos aí em 1 Reis capítulo 8, verso 10, mais ou menos, essa referência aí. Nós temos essa realidade. Os sacerdotes não puderam ficar de pé, tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Então Salomão louvou e orou diante do altar, abençoando todo o povo. Está aqui, a arca foi trazida, foi feita a casa do Senhor, foi construída a casa, a arca, o Senhor se apresentou no meio do povo de Israel através desse simbolismo especial, a arca da aliança. E Salomão glorificou e enalteceu o nome do Senhor. Como é que está a sua vida? Você está enaltecendo o Senhor? Está com a presença de Deus na sua vida? Sente a comunhão de Deus? Está familiarizado a Deus, as suas questões? Então, meu internauta, aprendemos com a lição de hoje que Deus abençoou e prosperou Davi e o seu reino, embora ele tenha enfrentado muitas crises, mas Salomão recebeu a dádiva da sabedoria e o seu reino foi ainda maior e mais próspero. Ele teve o privilégio de usar a sua sabedoria para construir a casa de Deus, um lugar de adoração ao Senhor, que contribuiu também para fortalecer a unidade nacional. O Pai Celeste também deseja dar a você sabedoria para viver uma vida santa e vencer as crises que surgirem em sua caminhada. Então, aprenda essa lição, esta belíssima lição, que Deus se faz presente nas crises mais acentuadas da nossa vida. Precisamos deixar o Senhor estar pertinho de nós. E aqui nós temos, para refletir a respeito da sabedoria divina para a tomada de decisões, responda: o que Adonias fez diante da fragilidade do rei? Você pode pausar o vídeo e ver todas essas questões aqui do questionário, né? E assim que Deus nos abençoe, que possamos prosseguir nossa caminhada e, mesmo enfrentando crises, sairmos vitoriosos, porque o Senhor está presente. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera